Confiança. Confiança. Trust. ¿Cómo se llama nuestro negocio? Cuando empecé en este negocio de finanzas, de inversiones, no sabía exactamente cuál es la definición. Algunas personas llaman de planeamiento financiero, advisory, investment advice, pero al final yo creo que el nombre de ese negocio se llama confianza. Pense un poco sobre esto. Cuando nacemos, creemos que, por ejemplo, ¿cuáles son las personas que más confiamos? El doctor, el médico, nos ayuda con nuestra salud. El abogado nos ayuda con las leyes a solucionar nuestros problemas. Pero piense un poco en la función que ustedes tienen. El investment advisory. Ustedes son responsables por el futuro de las personas. Y creo que confianza es la palabra que define su trabajo, la mejor manera. Vamos falar um pouco sobre aposentadoria, então. A equação de aposentadoria. Quais são os fatores que contribuem para a aposentadoria? São 3 fatores principais. Na verdade, são 6 fatores, mais 3 formas de pensar nisso. 2 que estão completamente fora do seu controle. 2 que você possui algum controle sobre eles. E 2 que vocês têm total controle. Qual que estão fora do seu controle? Vamos pensar um pouco sobre isso. Primeiro, retornos de mercado. Os mercados tradicionalmente, o S&P nos últimos 50 anos dão 8% ao ano. Legal, mas para quem está se aposentando em 2007, 2008 e vendo aquilo que estava acontecendo, não é uma verdade. A gente não tem controle sobre isso. Segundo, políticas fiscais, impostos. Cada país tem o seu e como lidar com isso. A gente não tem controle. A gente pode tentar influenciar, trabalhar, participar, mas nós não temos controle sobre esses efeitos. Algum controle parcial. Longevidade. Eu posso morrer amanhã, mas eu posso me cuidar, ter hábitos saudáveis, e cada vez mais a minha longevidade, se eu estiver na média, eu provavelmente vou viver mais. Fazer exercício, eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente, mas você tem algum controle. Segundo, o tempo que você tem assalariado, ou o tempo que você tem recursos entrando, seja assalariado, seja independente, seja empreendedor, por quanto tempo? Você tem algum controle, você pode falar, olha, eu vou trabalhar até os 65, eu vou trabalhar até os 70, eu vou trabalhar até um determinado período. Você tem algum controle sobre isso. E as últimas 2 é que você tem total controle. Primeiro, os custos versus os seus ganhos. Ou seja, o seu fluxo de caixa. Estou ganhando 10 e estou gastando 9, eu estou guardando 1. Certo? Algumas pessoas, tem um amigo meu nos Estados Unidos que brinca o seguinte, o importante não é quanto você ganha, eu vou ganhar $1 milhão. Pô, parabéns. Só que eu vou morar em Nova York e meu custo de vida vai ser $990 mil. Eu prefiro ganhar $100 mil e gastar 50 e guardar. É quanto você guarda, não quanto você ganha. E o último ponto é a questão de risco de portfólio. Vocês têm controle total, vocês são os experts, vocês que vão alocar o dinheiro dos clientes. Como alocar isso? Não devo tomar risco? Não, viver é um risco, a gente tem que tomar risco, mas como construir esse risco? Mais ações, mais renda fixa, mais alternativos, ou seja, pensar em como alocar esses recursos. A forma de pensar corretamente com isso é o seguinte, foco 100% nos 2 fatores que você tem controle total. Esses têm que ser totalmente controlados e planejados. Mas sempre levando em consideração os outros 4 pontos. Apesar de você não ter total controle sobre eles, é muito importante considerar toda a equação para ter uma aposentadoria melhor. O segredo e a surpresa, na verdade, é que hoje em dia a expectativa de vida vai passar, e já quebrou essa barreira dos 100 anos, e vai passar muito sobre isso. Hoje nós já temos um ser humano na Terra que vai viver até os 140 anos. Como é que é? Você tem uma pessoa na Terra que vai viver até os 140 anos. É isso que eu estou falando para vocês. 3.
Cuidado com os retornos negativos no início da sua aposentadoria. Não planeje baseado em médias. Aquela história, se eu tiver com a cabeça no congelador e o pé no forno, a minha temperatura média é 36 graus, eu estou vivo. Mas na verdade eu estou com a cabeça congelada e o pé queimado. Cuidado, médias não funcionam para sempre.